Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 118 com o tema É para Isto. Eu me chamo Marina e farei o estudo de hoje com vocês. Então vamos lá para a leitura da nossa obra. Bom, ela se inspira numa passagem que está nas epístolas de Pedro, onde Pedro diz o seguinte: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Pedro, capítulo 3, versículo 9. Bom, então vamos ao texto de Emmanuel. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros de capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidades, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às suas fileiras, não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isso que fomos chamados. E aí, meus amigos, para iniciarmos as nossas reflexões sobre esse texto, eu vou me lembrar logo de uma frase que Jesus fala para Pedro, né? Embainha tua espada, né? Porque aquele que matar pela espada, morrerá pela espada. Então, a seara divina, o trabalho cristão, né, o nosso trabalho enquanto cristãos, não é pela força bruta, não é pela imposição dessa verdade, não é para convencermos o outro de forma violenta, de forma agressiva, né? O trabalho do cristão é um trabalho de amor, é um trabalho de compreensão, é um trabalho de humildade, de serenidade, desse amor em silêncio, dessa obra que arrasta pelo exemplo, né? E não do convencimento, e não das teorias, e não da verborragia, né? Pelo contrário, é uma seara de obras, de ações. E são essas ações que irão incentivar quem está ao nosso redor, o nosso próximo, a se sensibilizar e a se arrastar se deixar ser arrastado por essa verdade, né? Então, não adianta nós usarmos de força física, pelo contrário, isso só nos afasta do que é de fato as lições de Jesus, as lições da Boa Nova, e Jesus nos deu essa grande lição de resignação, né? De humildade, de renúncia, né? Então essas lições de Jesus, quando ele passa por todas as dificuldades, quando ele é levado à crucificação, quando ele é traído, quando ele é humilhado e ele suporta tudo isso com resignação, ele está nos dando essa lição de que a nossa ação também dentro dessa implantação do reino de Deus em nós é também por esse caminho de suportar, né,
de ter que lidar com as adversidades, com os sofrimentos. Afinal, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde teremos tribulações, onde teremos dificuldades, mas a nossa principal missão diante dessas adversidades não é de reagir com bravura, né? Não é de reagir com violência, mas sim de suportar, né? E resgatando uma frase também de Jesus no Evangelho, no mundo hei de ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é uma lição de reagir com violência e de se opor às dores e às dificuldades do mundo, mas sim uma lição de resignação, de obediência, né, de aceitação. Essa é a grande lição que Jesus veio nos trazer para que nós pudéssemos lidar com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Então aqui nessa passagem, muito provavelmente Pedro deveria estar sentindo no seu íntimo, lembrando dos ensinamentos de Jesus, e quando ele diz embainha tua espada para Pedro com certeza estava lembrando disso, né, quando falou para que nós não retribuíssemos o mal com o mal, nem injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bem dizer, sabendo que para isso nós somos chamados, né? E se a gente for pegar o significado da palavra bem dizer, né, que é lançar bênçãos, tornar feliz, próspero, proteger, abençoar, ser esse manancial de bênçãos na sua vida, na vida do seu próximo e de todos aqueles que te cercam, né? E antes mesmo, nessa mesma passagem, né, antes dessa frase que inspira o texto do Emmanuel, Pedro fala, ser compassivo, misericordioso, afável. Então é disso que o cristão deve se revestir. Então, ainda me inspirando nesse texto de Emmanuel, eu vou resgatar aqui a história de Joana de Cusa, na obra Boa Nova, né? Joana de Cusa, que é uma das mulheres que seguiam Jesus, uma das discípulas seguidoras, ela era romana e tinha uma condição financeira bem abastada. O seu marido, ele era funcionário do Império de Roma, né, intendente de Herodes, e aí ela sentiu uma angústia muito forte, porque ela já era bem sensível aos ensinamentos do Evangelho, aos ensinamentos de Jesus, e o marido não aceitava. O marido já tinha mais aquela visão mais materialista, da riqueza, dos status, do pensamento romano. Então ela se encontra com Jesus, narra Humberto de Campos, na obra Boa Nova, e ela fala para Jesus: mestre, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco. Não julgais necessário que lute por impor os vossos princípios? Então olha só o que ela pergunta para Jesus. Será que não é necessário a gente fazer uma força para impor o Evangelho? Impor essa Boa Nova? E olha só o que Jesus responde para ela nessa obra Boa Nova. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então, se Deus, sendo Deus, né, inteligência suprema e detentor de todo o poder da criação da vida, da criação de tudo que é matéria e de tudo que é inteligência, não impõe a sua verdade, por que nós, seres humanos falhos, imperfeitos, nos achamos no direito de impor? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá a oportunidade de despertar para a verdade no nosso tempo, né? Então a gente tem toda uma trajetória existencial de um processo evolutivo longo e contínuo de várias existências para despertar o nosso tempo para a verdade. Deus não impõe. E, através do nosso livre-arbítrio, fazendo as escolhas, transgredindo a lei muitas das vezes, transgredindo a sabedoria divina, nós vamos colhendo as consequências dos nossos atos, lidando com essas consequências e tendo a oportunidade, né, como filhos de Deus e detentores dessa essência divina, intelectual, também de inteligência, a gente vai despertando, acordando, entendendo e se transformando. Então é por isso que Jesus fala isso para Joana de Cusa. Deus não impõe a sua verdade. A sabedoria celeste não extermina as paixões
e os pensamentos equivocados, e os nossos instintos, as nossas tendências passionais e doentias. Deus nos termina. Transforma. Transforma através dessa grandiosa sabedoria e fluxo das próprias leis divinas. E aí Jesus continua a falar para Joana de Cusa: não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Deus não trava contendas, Jesus não travou contendas, pelo contrário, demonstrou ser esse exemplo, esse manancial de bondade, de suavidade, de compreensão, esse ponto, né, de amabilidade, né, de humildade e essa mansidão para todos que o buscavam, para todos os que o cercavam. Ele se constituiu esse lugar de afeto, de carinho, de compreensão e de amor incondicional. Então, quando Joana de Cusa procura Jesus, Jesus dá essa grande lição de que Deus não trava contendas, Deus não extermina as paixões, transforma. E quem somos nós para travar contendas, para nos achar acima dos demais, para nos achar como donos da verdade, para achar que devemos reagir com bravura, com violência, com maledicência, com rancor, com indignação? Quem somos nós? Então, o único caminho possível para a nossa evolução não é com violência, não é com amargura, não é com maledicência. O único caminho possível é o caminho do amor, né, o caminho do afeto, da compreensão e de sermos esse exercício das leis de Deus, né, de estabelecermos esse exercício das leis de Deus, de sermos essa vivência do Evangelho, para que isso sirva de exemplo para os demais, para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam, porque isso sim é que é transformador. E Jesus fala para Joana de Cusa: ama em silêncio. Porque só essa ação de amar em silêncio é que é capaz de amenizar o coração ainda amargurado do seu esposo. Só esse amor, esse exemplo de amor, de afeto, né, essa ternura no dia a dia, é que é capaz de derrubar as espadas, né, de vencer atos de violência, de ignorância, de agressividade. E é o exemplo que temos que seguir, tal qual como Cristo nos ensinou, de sermos também esse lugar de luz, de afeto e de bênçãos. Então, essa é a grande lição para todos nós e é a mensagem do Emmanuel no dia de hoje, de nós pensarmos em agir em relação às nossas vivências, em relação ao Evangelho, buscando um caminho da amabilidade, né? Do amor, do respeito, da compreensão, porque é o que precisamos. A caminhada existencial humana já está repleta, né, de violência, de força bruta, de agressividade. Na verdade, isso é o que nos acompanhou na maior parte do tempo da nossa evolução, principalmente por conta da nossa origem instintiva, do nosso instinto de conservação, né, do nosso instinto de sobrevivência e a lei do mais forte, né, tentar prosperar em relação aos demais, e que está bastante enraizado ali na questão do orgulho e do egoísmo, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos enfatiza que são as duas chagas da humanidade. Então, a vinda do Cristo enfatiza a necessidade de nos desprendermos disso, né, de nos enxergarmos como irmãos e de buscarmos nos conectarmos de uma forma mais amorosa, de modo em que estejamos em comunhão, de modo em que nos respeitemos e que possamos nos ver enquanto humanidade, né? Enquanto irmãos, enquanto filhos do mesmo Pai. Bom, e uma última lição de Jesus que sintetiza bem isso que o Emmanuel traz nesse texto, é quando ele nos fala que se o inimigo lhe bater na face,
que você possa dar a outra face. Então essa é a única forma, é a única maneira de nós interrompermos esse ciclo vicioso, né, de ódio, de rancor, de vingança. Porque é quando eu me abstenho de responder o mal com o mal que eu crio uma nova possibilidade, né, um novo caminho à minha frente, que é de estabelecermos então esse ciclo virtuoso de amor, de paz, de bênçãos, né, de sermos aí, como Pedro nos fala, de bem dizer, né, de sermos esse manancial de bênção, de amor, de dádivas, de benesses na vida uns dos outros. Então que possamos seguir essas orientações de Emmanuel que se inspiram nas lições de Jesus. Então essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Paz a todos.